Olá, todo mundo! Aqui é o professor Ícaro Martins, diretamente do canal 5 Minutos de História. Hoje a gente está aqui para o nosso segundo encontro, nosso segundo episódio dessa temporada que eu estou chamando de temporada sobre a história do Brasil, tá? Lembrando que esse é um canal para todo mundo que tem interesse de saber história, para dona de casa, para o motorista de aplicativo, para você também que está estudando para o Enem e quer ter êxito, quer ter sucesso nessa prova, ou ainda qualquer tipo de concurso, vestibular, concurso público e tal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito luxuoso, é muito suntuoso. Um assunto que quando a gente abre os livros de história nesse capítulo, o que a gente vê é um banquete, são coisas chiques, é a nobreza, porque a gente vai falar sobre o assunto chamado absolutismo. É isso mesmo, absolutismo dos reis, ou também chamado de antigo regime. Tanto você pode encontrar como antigo regime, como o absolutismo dos reis, a gente tem o mesmo efeito. O absolutismo, ele foi um regime político que ocorreu para governar as pessoas. Regime político é uma forma de governar a sociedade, governar as pessoas e assim fazer acontecer a história. Logo no final da Idade Média, os reinos foram se fortalecendo, os reis foram ficando cada vez mais fortes. Então os reis começaram a ter um poder absoluto e um pouco mais, e de tal modo que se tornaram reis magnânimos, dando origem ao absolutismo dos reis. O que caracteriza propriamente tudo isso é o fortalecimento da figura do rei, sendo esse próprio rei o Estado, de modo que até o rei Luís XIV chegava a dizer várias vezes: o Estado sou eu, l'état c'est moi. Então, não somente na França, mas também na Inglaterra, no Império Austro-Húngaro, todas essas realezas, esses reis foram se fortalecendo. E lógico, sempre precisa de uma ideia, de uma base teórica para sustentar uma ideia, um assunto. E aí autores, filósofos como Jean Bodin, Jacques Bossuet, escreviam numa lógica a convencer a sociedade de que sim, a figura do rei é que devia ser respeitada. De modo que esse rei, acreditem, vários deles foram tidos como reis taumaturgos. Olha essa palavra, reis taumaturgos. Por quê? Eles tinham, na visão dos seus súditos, o poder de cura. Então chegou no momento da história, esse momento, a Idade Moderna, que fica entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, isso numa visão cronológica, tradicional da história. A gente está aqui nesse momento, eu e você, na Idade Contemporânea, a Idade Moderna antecedeu a gente, e foi o período que vigorou o antigo regime, a Idade Média, ou o antigo regime, o absolutismo. Então, o que mais a gente precisa saber? Que esse regime político ele teve muito êxito, ele funcionou muito bem para o nascimento do mercantilismo, ele funcionou muito bem para as grandes navegações. Então, os absolutistas conseguiram ter várias conquistas a partir das grandes navegações, porque investiam nessas empreitadas, nas navegações, e também no surgimento desse capitalismo comercial que logo ali se começa. Então a gente pode associar muito facilmente essa perspectiva de regime político que existiu, que foi o antigo regime, a conquistas relacionadas a grandes navegações, sim, e ao nascimento ali do capitalismo comercial. Bom, é mais ou menos sobre isso. Todo esse poderio, essa magnanimidade relacionada ao rei, vai ser rompido a partir das revoluções burguesas, principalmente ali na Revolução Francesa, a Revolução Industrial. As revoluções do século XVIII vão surgir com uma outra mentalidade, quebrando essa prática de adoração aos reis, e vão surgir exatamente o extremo oposto. Vão tentar colocar abaixo o poder dos reis e instituir um novo modelo de sociedade, que é o que vai acontecer, como a gente tem como prova hoje a nossa realidade. Então é sobre isso, meus queridos. Até o próximo episódio. Aguardo vocês. Abraços históricos.